Beleza? Então, igual eu falei com vocês, esse formulário do dia 24/9, né? Quinta-feira passada, com todas as questões relacionadas ao slide, né? Até onde nós chegamos no slide, né? Que foi logo após o vídeo que nós assistimos. E aí, essas questões praticamente vão lembrar até o ponto que nós chegamos no slide. E depois do formulário, nós concluímos o slide onde nós paramos, que foi da 4ª geração para frente. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu... Bacana, preparado. Vamos participar, tá, gente? Microfone, pode abrir o microfone e participar, ou pelo chat, tá? Então, nós temos aqui, ó, de cara, a primeira pergunta, falando sobre a primeira geração, né? Primeira geração de computadores, quando surgiram, né? A ideia do computador, que a princípio nós já sabemos que foi para grandes contabilidades, né? De materiais bélicos, né? Para exército, né? Infelizmente, para guerras, né? Bom, nós temos aqui, a pergunta é a seguinte: o que marcou a primeira geração de computadores? Né? O que marcou? Os computadores, eles eram mecânicos e logo surgiram os eletrônicos, né? Só um minutinho. Logo surgiram os eletrônicos, o primeiro computador eletrônico. E aí, sim, como surgiu o primeiro computador eletrônico, aí algo marcou essa primeira geração. E foi o quê? Foi os circuitos integrados, foram transistores, válvulas ou processadores modernos? O que marcou essa primeira geração? As válvulas, né? Tá até mostrando as fotos aí, ó. A foto, né? Das válvulas, tá? Então foi o primeiro componente eletrônico, né? O primeiro componente que tornou possível o computador ser totalmente eletrônico, tá? Então foi a válvula que foi esse componente responsável por tornar os códigos, né, reconhecidos eletronicamente, né, através delas. Com instruções eletrônicas, né? Liga, desliga. Ligado, desligado. Então, a primeira geração marcou o início da eletrônica, né, nos computadores através das válvulas. Questão número 2. Questão número 2. Boa noite, Pedro Henrique. Chegou aí, deu boa noite a todo mundo. A questão número 2 fala o seguinte: nesta geração são usados transistores. Beleza. Computadores já pesam um pouco menos de 1 tonelada. Então já é uma evolução aí, né? Consumo de energia muito menor do que seus antecessores. Ou seja, nós estamos falando de qual geração aí? Da terceira geração, dos computadores pessoais, da segunda geração ou da geração dos circuitos integrados? Qual que seria essa geração aí? Segunda geração. Já seria a segunda geração. Hã? É a terceira. Terceira a terceira. Não, a terceira é a opção, desculpa. A segunda geração. A terceira, ela... A segunda geração. Isso. Todo mundo concorda aí? Segunda geração? Sim. Sim? Então, essa geração aí já são usados transistores, né? Então, na segunda geração, mudou. Deixou de ser usada a válvula para ser usado os transistores, certo? Os computadores, devido a usar transistores, que são bem menores do que as válvulas, já pesavam um pouco menos de 1 tonelada, né? Então, diminuiu bastante o tamanho, mas ainda assim pesava em torno de 1 tonelada. E o consumo de energia era muito menor devido justamente aos transistores, né? Porque as válvulas gastavam muito, tá?
E esses computadores, está até mostrando na foto aí, é justamente da segunda geração. Uma grande evolução em relação a consumo de energia e a tamanhos, né? Tamanhos devido a componentes eletrônicos que evoluíram. O principal deles é o transistor, né? Passando da válvula para o transistor. Beleza? Vamos lá para a terceira pergunta. Opa. Marque, respectivamente, a ordem das gerações dos seguintes computadores: o IBM 7094, o ENIAC, o Altair 8800 e o IBM System 360. E aí? Qual seria a resposta? Eu acho que é a terceira. A terceira. Eu acho que é a quarta. A quarta opção. A quarta opção? Vamos ver aqui. Então, quarta ou Eu terceira, fiquei né? em dúvida. Vamos lá. Então, nós temos o IBM 7094. O IBM 7094, ele realmente é da segunda geração, né? Ele é a evolução do... Peraí, que tem coisa errada aqui nessa pergunta, gente. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não, tá. Beleza. Então, vamos lá. O IBM 7094, ele é da segunda geração. Então, ele não é da primeira, que o da primeira é aqueles computadores enormes, né? Que tem o Mark I e tem o ENIAC. Quarta geração já é a geração que nós vamos até estudar hoje, né? Mas a princípio nós chegamos até a ver um deles. Por isso que eu coloquei só ele aqui, que é o Altair 8800. É da quarta geração. Da segunda geração, temos duas opções aqui da segunda geração, que é o IBM 7094, realmente. Então, vai ser a terceira ou a quarta mesmo. Vocês foram no movimento certo aí. O segundo computador que nós temos aqui é o ENIAC, que é justamente o primeiro eletrônico da primeira geração. Então, nós temos aqui, ó. Aí vem o Altair 8800. O Altair 8800 é justamente o computador da quarta geração em que a Microsoft usou como cobaia, né? Para poder lançar o seu primeiro sistema operacional. 8800. Então, vai ser aqui, ó, quarta geração, tá vendo? E, por último, o IBM System 360, que é o computador que teve assim, aquele avanço tecnológico, né? Grotesco, enorme em relação aos antecessores. Só que é da terceira geração, IBM System 360. Então, vai ser a terceira opção mesmo. Beleza? Beleza. Passando para a quarta questão. Um dos primeiros computadores a utilizar circuitos integrados com um enorme avanço tecnológico, tornando tudo até então obsoleto. Projetado para fins comerciais, então nessa época começou a ser, né, pensado computadores para fins comerciais. De qual computador é a geração que estamos falando? Então, nessa geração, os computadores passaram a ser comerciais, né? Qual geração e qual computador estamos falando, né? IBM System 360, terceira geração? Todo mundo concorda? Sim. Sim, né? É isso mesmo. O Pedro Henrique está falando que é a segunda. O ENIAC? Não, isso aí tá errado. O ENIAC, ele é da primeira que ele é da primeira geração e é o computador que utilizou as válvulas por primeiro, né? O primeiro computador a utilizar válvulas foi o ENIAC da primeira geração. Aqui ele está errado, né?
O computador Altair 8800 realmente ele é da quarta geração, porém ele não teve esse avanço tecnológico de tudo até então obsoleto na época dele, e também não foi projetado para fins comerciais, ou seja, nessa época já estava avançado, já utilizava-se, né, computadores para fins comerciais. Então não é o Altair. O IBM 7094, ele é da segunda geração, né? E é o computador que passou a usar transistores, tá? O IBM System 360, ele é da terceira geração, começou a utilizar circuitos integrados na geração dele, né? E projetado para fins comerciais. Ok? Uhum. Seria esse mesmo. E para encerrarmos aí a última pergunta, né? Qual que é a geração dos computadores pessoais? Por que os computadores passaram a se chamar micros, né? E quais foram as 3 empresas que se dedicaram a esse projeto de transformar computadores em equipamentos pessoais residenciais? Então vamos por etapa aí, né? Qual é a geração dos computadores pessoais? O Jefferson até já respondeu lá. A geração é a quarta geração. Todo mundo concorda aí? Computadores pessoais foi na quarta geração que tomou essa tendência aí. A sequência, por que os computadores passaram a se chamar micros? A resposta do Jefferson, porque pesa menos de 20 quilos. Então, assim, ele transformou o peso, né? Ele saiu lá de 1 tonelada, saiu depois de alguns quilos, lá, são centenas de quilos, e de repente passou a ter menos de 20 quilos. Então, eles passaram a se chamar micros computadores, devido a isso. A essa redução, né, enorme que teve. E quais foram as 3 empresas que se dedicaram a esse projeto de transformar computadores em equipamentos pessoais? Apple, IBM e Microsoft. Certíssimo, perfeito. Né? Todo mundo aí pegou aí, apanhou direitinho? Sim. Então aí nós respondemos praticamente as questões da aula passada, né, que nós estudamos na aula passada, através do vídeo e através do slide. Agora eu vou puxar o slide novamente, o mesmo, né, para a gente concluir da quarta geração em diante, né, o assunto desse slide. Vou puxar ele aqui. Muito bem. Beleza. Então, voltando com o slide, né? Relembrando aí para quem esteve na aula ou para quem assistiu depois ou não assistiu nenhum nem outro, né? Relembrando rapidamente aqui, esse slide é um slide relacionado a um vídeo que eu passei, né? E aí fala sobre justamente a evolução dos computadores. Primeira geração, os computadores que foram famosos nessa primeira geração, né? O Mark I e o ENIAC. Lembrando que eles eram gigantes, né? Tinham válvulas, olha lá, pesavam toneladas, consumiam muita energia elétrica, né? Devido às válvulas. Depois surgiu a segunda geração, que foi um avanço tecnológico, né? O avanço aí foi o IBM 7094 na segunda geração, aonde passou a se usar transistores, eles diminuíram, né? Mas ainda pesavam bastante. Diminuíram também o consumo de energia, o que ajudou bastante também, né? Na terceira geração surgiram os circuitos integrados, aí houve um avanço tecnológico, né? Um grande avanço tecnológico, tornou tudo até então obsoleto, igual nós vimos lá no formulário. E nessa época, nessa geração, o IBM System 360 ele passou a ser vendido para projetos de fins comerciais, onde vendeu até mais de 30 mil unidades pela IBM, né? Então a IBM lançou esse projeto de
computador ser usado para fins comerciais. E foi um grande sucesso, né, gente? Foi um grande sucesso. Aí, ó, uma foto dele aqui, certo? Ele teve, além de ter esse avanço tecnológico absurdo, né, para a época, ele teve esse projeto com grande sucesso para fins comerciais. Aí. Okay? E aí nós chegamos na quarta geração. Como o sucesso era grande para fins comerciais, houve-se a ideia de melhorar duas coisas, né? Primeira, melhorar a questão de sistema para essa máquina, né? Porque o avanço tecnológico era tanto, as empresas já usavam, então assim, a ideia era o quê? Sistemas, né? Programas para esses equipamentos de maneira a ser melhor aproveitado pelas empresas. Então, na quarta geração, surgiram personagens justamente para isso, para elaborar e para criar grandes sistemas justamente para empresas, mas não foi só isso, né? A ideia que todos achavam que a tendência ia seguir isso, né? Mas aí houve uma situação totalmente diferente, porque aí surgiram personagens que quiseram desenvolver sistemas, em que eu acabei de falar. Realmente eles quiseram desenvolver sistemas para essas máquinas, só que esses sistemas, na ideia deles, era para atingir pessoas e não empresas, tá? Porque eles achavam que atingindo as pessoas, no geral, até mesmo dentro das suas próprias casas, essas pessoas iam utilizar computadores em casa e computadores na empresa. Então, eles imaginavam que ia atingir praticamente todo o público. E não estavam errados, né? Porque hoje vocês veem como que nós vivemos, né? Em empresas, em casa e andando, né? Porque o smartphone, ele é um computador e nós estamos andando em qualquer lugar e ele está acompanhando a gente, né? Então, a ideia realmente era isso, né? Transformar esses equipamentos eletrônicos que diminuíram, né? Devido ao fato de pesarem menos de 20 quilos, então a ideia era ter em casa também. Só que a princípio ter em casa para lazer, né? E o que evoluiu além disso, tá? Então, olha lá, padrão de computadores que são utilizados até hoje, né? Então essa quarta geração aí, ela foi uma geração que o rumo da história, né? Para que foi projetado é o que é até hoje, né? Só surgiram coisas para melhorar isso. Tipo o quê? O tablet, que é o computador de mão, né, de bolsa, né, e o smartphone. Então, assim, avançou em cima da ideia de a pessoa ter, né, um aparelho eletrônico e não só em casa, mas igual eu falei, caminhando com ele para onde ele for, né? E foram os primeiros a serem chamados como microcomputadores, né? Aí temos até uma foto aqui de um microcomputador no início da quarta geração. Olha que bonito que ele era. Né? Não. Componentes que possibilitaram tamanha redução foram os microprocessadores, né? Ou seja, foram os chips, né, gente? Os circuitos integrados, que foram tudo diminuindo de tamanho físico, porém, assim, aumentando a sua eficiência em processamento absurdamente, né? Aí eu comecei a falar desse Altair para vocês, né? O Altair surgiu nessa quarta geração, Altair 8800. Foi uma ideia de uma revista americana especializada na área, né, de informática, de hardware. E com essa ideia, eles venderam um kit de montar junto com a revista. Tá? A ideia era justamente tornar esse equipamento popular, tá? Tornar ele reconhecido pelas pessoas. Então, ele seria um equipamento pessoal, um computador pessoal. Porque as pessoas iriam comprar o kit de revista, iriam ler, iriam aprender a montar através da revista, né? Eles iam montar todo esse equipamento aí sozinho, sabendo o nome das peças, né? Sabendo a maneira de parafusar, de encaixar, né? E com isso também, com base nessa máquina, aí surgiram os personagens famosos, que são famosos até hoje, né? Surgiram o Bill Gates e o Paul Allen,
E na mesma época eles estavam fundando na garagem da casa deles uma empresa chamada O Programinha, né? Microsoft, esse nome forte que nós vimos hoje, a tradução disso é O Programinha, né? Microprograma, ok? Mas aí se tornou assim um nome gigantesco, né? Bem ao contrário da tradução. Porque aí o Bill Gates e o Paul Allen, eles compraram essa mesma revista, né, esse mesmo kit, e simplesmente eles criaram um programa, né, chamado Basic. Tá? E esse programa Basic, eles colocaram como um sistema operacional dessa Altair 8800. Né? Então, eles criaram o seu primeiro sistema operacional para utilizar, mais elaborado do que os antecessores que existiam, né? E fundaram a empresa deles, Microsoft, e instalaram esse Basic nesse Altair 8800 e venderam. Né? Venderam muitos equipamentos desses com o sistema operacional deles. Tá? Na mesma época, outros dois estudantes, né? Jovens estudantes, assim como o Bill Gates e o Paul Allen, o Steve Jobs e o Steve Wozniak, eles criaram uma empresa também, a Apple, que até hoje existe, né? Também assim como a Microsoft. E no caso deles, eles se dedicaram ao projeto de computadores pessoais. A mesma coisa, né, do que o Bill Gates e o Paul Allen fizeram, né? Só que eles pegaram algo que uma empresa especializada lá nos Estados Unidos criou, eles usaram uma ideia de hardware e só elaboraram o quê? O sistema operacional, né? Já no caso dos outros dois jovens da Apple, eles se dedicaram num total, num completo, né? Eles criaram o hardware deles, vocês estão vendo aí, ó. Esse daqui é o primeiro hardware que eles montaram, que eles criaram, o Apple I, né? E criaram também um sistema operacional para ele. Então, eles fizeram um projeto completo, né? Em seguida, o Apple II, bem mais elaborado, com um cara mais de computador, né, gente? Parecendo uma máquina de escrever com uma tela. Aí eles elaboraram esse segundo equipamento, tanto o sistema operacional também. Tá? Então, assim, a Apple ela sempre foi mais elaborada, né? Mais avançada do que a Microsoft, né? Só que a gente vê aí na vida, né? No decorrer da história, a Microsoft fazendo muito mais sucesso, né? Porque, assim, o que aconteceu? Os computadores pessoais, eles foram surgindo várias empresas, né? Vários fabricantes de computador pessoal, né? E o sistema operacional da Microsoft podia ser usado em qualquer equipamento, né? Desses que foram sendo criados, fabricados. Então, vários fabricantes de vários computadores pessoais utilizando o Windows, que é o sistema operacional da Microsoft, que poderia ser instalado em qualquer um. Né? Não é o que aconteceu com a Apple desde o início e até hoje. Né? A Apple ela cria, ela fabrica seus próprios equipamentos e seus próprios sistemas e fica no mundo fechado deles. Né? Eu não consigo instalar nenhum outro software que não seja da própria Apple e não consigo utilizar peças de outros fabricantes que não seja da própria Apple. Então a Apple ela tem um avanço tecnológico absurdo, porém vive num mundo fechado deles, né? A gente não consegue fazer essa mistura de arquiteturas e hardwares e softwares, né? Bom, continuando aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, dando continuidade aqui, ó, então nós temos o Apple I e o Apple II, né? Essa segunda versão, que é o Apple II, que nós vimos lá, a foto, tem um outro aqui também, ó, aqui embaixo, outra foto, né? Possuía uma versão modificada do Basic. Então, olha só que coisa interessante, né? Gente, eu até dei uma dica de um filme para vocês assistirem aí, ó. Não sei se vocês chegaram a assistir, alguém aí. Piratas do Vale do Silício. Quem assistir, conta a história da briga, né? De Microsoft e Apple. Dos personagens, Bill Gates e o Steve Jobs. É um roubando coisa do outro, gente. É um roubando ideia do outro, roubando sistema, inclusive, do outro. Quem assistir vai perceber isso, vai ver. E não é mentira, não, tá? Oi?
Era o tempo todo assim. Ué. É um roubando a ideia do outro. Igual vocês estão vendo aqui. Aqui está mostrando que o Apple II, que é a versão melhorada da Apple, né? Eles utilizaram o BASIC, o sistema operacional que praticamente o Bill Gates, né, desenvolveu. Eles pegaram o BASIC e melhoraram um pouco. Melhoraram. O que eles melhoraram? Aqui, ó. Eles apresentaram a utilização da interface gráfica, então eles melhoraram, igual vocês estão vendo aí, ó. A interface gráfica era esses pontinhos verdes aí que formavam a imagem, né? Então não era colorido ainda. Melhoraram também, era possível utilizar processadores de texto, então eles criaram processadores de texto, planilhas eletrônicas e até banco de dados, né? Que é para armazenar dados de empresas, de dados pessoais, etc., né? Banco de dados. Então eles melhoraram nesses quesitos, né? O Basic que era lá da Microsoft, ok? Então aí já é algo que assim, eles foram lá e roubaram, eles fizeram uma forma de conseguir o algoritmo, né? A linguagem e fizeram a alteração e lançaram. E assim, na cara dura eles faziam isso, né? Era uma guerra entre quem era mais esperto, quem sabia mais, então era um vale tudo, na verdade, né? Nessa época. Aí nós temos aqui, ó, continuando essa história, né? Aí começou assim a predominar nessa história, né? Porque a guerra era tanto que aí assim os equipamentos, os hardwares continuavam, né? Desenvolvendo, a tecnologia se tornando muito avançada, mas aí assim eles trabalhavam de forma as tecnologias atenderem aos sistemas, né? Que começaram a surgir de monte, né? Então olha só. A mesma Apple foi responsável pela invenção dos mouses. Olha só, a Apple com seu sistema, que foi avançando também, né, lançou o mouse para utilizar, né, para a computação pessoal. Então já facilitava, porque já não usava mais a questão de comandos, né? Então lançou o sistema operacional através de cliques e não através do teclado, que era combinações de teclas, né? Cada comando que eu queria fazer lá naquela tela, mesmo que era gráfica, era através de comandos, né? Combinações de teclas. Depois veio a Apple e lançou o mouse, inventou o mouse junto com o sistema operacional novo deles, Macintosh, né? Sistema operacional totalmente novo, com o mouse e já possuía o quê? Ícones e janelas. Aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, quem vê a história lá também vai conseguir perceber que a Microsoft roubou também o projeto da Apple, né? De forma categórica. E, inclusive, eles trabalharam para a Apple, né? Os personagens aí, para conseguir fazer pegar esse projeto, né? E lançar o Windows. Aí, quando lançou o Windows, também já era com mouse, porque conseguiu pegar, né, o projeto da Apple. Então, assim, né? Aí era bastante parecido também com o sistema da rival. Então, assim, um puxando o tapete do outro, né? E acabou que aí conseguiram lançar também um sistema operacional. Aí começou, né? Começou a nascer o Windows, né? Eles tiveram antes o MS-DOS, que não se fala aí no slide nem no vídeo lá, né? Mas o MS-DOS foi um sistema operacional também da Microsoft, fez muito sucesso. Só que era uma tela preta e era um sistema de comandos, né? Muito Mas aí nós chato de chegamos. mexer, por sinal. Ah? Muito chato de mexer, por sinal. Você já usou já? Já. Windows 98, aí tinha que ter aquele monte de código. Não, é um saco. O MS-DOS ele era bem complicadão, né? Tem que Muito chato. decorar tudo os comandos. Nossa. Aí, então, continuando aí, ó. Aí teve, então, a Macintosh e o Windows, né? Evoluindo aí para adiante, né? Então, aí tem muita história, né, gente? A Apple, ela foi desenvolvendo sempre, né? Igual vocês viram aí durante a história aí, né? Foi sempre desenvolvendo muita tecnologia. A Apple ela sempre teve, em relação a tecnologias, né? Muito à frente
de qualquer outro fabricante, aí, outra empresa, nesse ramo, né? Tanto em questão de equipamentos, ela lançou... Teve um outro equipamento antes, teve eles têm o iPad hoje, né? O iPad que é o tablet deles, tem o iPhone, né? Que é o smartphone deles, e teve um outro que fez muito sucesso na época, um aparelhinho, era tipo um pendrive, né? Só que era para música. Então, assim, eles sempre fizeram muito sucesso nos lançamentos, eles sempre lançaram as tecnologias muito à frente de todos, né? E só que aí o que acontece? Aí, igual eu falei, era tecnologia específica. Quem queria usar essa tecnologia da Apple, né, teria que utilizar também o quê? Os seus sistemas exclusivos para os seus aparelhos, né? Não conseguiria utilizar um Windows, não conseguiria utilizar o Office, né, que é o Excel, o Word, não conseguiria utilizar outros softwares e aplicativos de sucesso no mercado, qualquer que fosse, né? Computadores novos que surgiam lá, fazia sucesso no mercado, não conseguia misturar com a tecnologia da Apple e os sistemas também, né? Então é praticamente uma escolha. E a Apple, por ela ser americana, então ela tem muito suporte lá, né? Então para a gente aqui, a gente tem que buscar suporte praticamente importado, né? Até tem empresas no estado de São Paulo que atendem, porém elas têm contato com o exterior, né? Para buscar peças, buscar o suporte, né? E a tecnologia, né? Específica. Então, assim, é uma escolha, né? Praticamente, tá? E o Windows, o que vocês sabem da história aí, né? O Windows 1.0, o Windows 95, o Windows 98, que alguém já falou aí que usou, o Windows XP, né? Aí foi evoluindo, o Windows 7, e hoje nós estamos aí na versão 8 e 10, né? De Windows. O Windows 7, não pode esquecer também, que foi um grande Windows, né? E se tornou muito utilizado aí no mercado, né, gente? E as ferramentas de escritório, né, que a Microsoft lançou também, né? Que é o Word, Excel, PowerPoint, né? O Access, que é banco de dados, fez muito sucesso também, tá? Bom, tá faltando, vou entrar num outro assunto aqui agora, então como tá faltando 2 minutos, para não cortar no meio o assunto aí, eu vou encerrar esse link aqui, tá? Daqui a pouquinho eu mando o próximo para vocês, para a gente encerrar o assunto, então. Bacana? Então, até mais, gente. Beleza. Falou, professor.